Vamos falar de saúde, saúde da pessoa que você ama, seja o seu pai, seus pais, seja os seus avós, tios, né? Pessoas mais velhas da família. Esse problema é um problema muito recorrente, tá? Eles passam por isso. A gente, no fundo, sabe o que acontece porque nós estamos por dentro das redes sociais. A gente consegue ver o que está acontecendo pós-pandemia, né, com a saúde mental das pessoas, mas talvez para a pessoa mais velha seja um pouco difícil de entender como que funciona o mecanismo do nosso corpo. Como que a saúde mental tem afetado o nosso corpo de maneira geral, tá? Então eu vou lhe dar o exemplo do meu pai, eu tenho outros exemplos de família, mas eu tenho certeza que você vai se identificar e que você tem um problema, uma situação parecida com essa que você vai conseguir resolver dessa mesma forma, tá certo? Então meu pai, ele tem diabetes tipo 2, ele se cuida, toma muitos medicamentos, alguns desses medicamentos são tarjados, né? E ele toma rigorosamente os medicamentos dele, tá certo? Ponto. Eu faço toda a programação de medicamentos para ele e ele segue direitinho, segue à risca. A alimentação dele, ele se cuida, come pouco, tá certo? E ultimamente ele tem começado a ver os rótulos, muito importante, né? Para o próprio diabético. Então ele tem observado os rótulos, aquilo que parece que é saudável, mas não é. Ele tem feito a contagem, né, dos ingredientes dentro, que é muito importante também. A diabetes dele estava sendo muito bem controlada, mas de 2 meses para cá ocorreu que ela subiu e ele não sabe o que está acontecendo. Ele vem se cuidando mais e a diabetes dele vem piorando. Inclusive, agora ele está com a neuropatia periférica, para quem não sabe, né? É um problema nas extremidades, no caso dele no pé, tem sentido muito calor, né? E aí já estamos com um novo medicamento, né? Muito forte para a neuropatia dele, que é um pouco triste para uma pessoa que vem se cuidando de diabetes, né, e vem se alimentando bem. O que pode estar acontecendo? Eu vou lhe dizer o que está acontecendo. Algumas situações ocorreram, situações estressantes na vida dele vêm ocorrendo e ele está associando isso, né? O corpo dele vem assimilando isso e eu vou te explicar cientificamente que isso é possível sim, infelizmente, tá? Então, eu não sei se isso tem acontecido com o seu parente mais velho, mas redes sociais, essas de girar, a gente ainda não tem estudos concretos sobre isso. Posso colocar algum estudo que está em andamento aqui embaixo para você dar uma olhada, vou fazer isso, mas elas têm prejudicado a mente das pessoas 50 mais, 60 mais, elas têm prejudicado muito, tá certo? Esse fato de estar mudando, né? Ele mexe com muitos hormônios do corpo, né? Que não deveriam estar sendo liberados assim tão rapidamente, tá bom? Então vamos lá começar a falar sobre isso. Talvez você também já tenha sentido isso, um coração acelerado, aquela mente inquieta, todo mundo conhece, né? E a sensação de que você nunca consegue se desligar. O estresse, ele faz parte da vida, mas quando ele se torna constante, ele deixa de ser apenas um incômodo e começa a afetar profundamente a nossa saúde. Nosso corpo, quando ele está sob estresse, ele libera um hormônio chamado cortisol. Ele é essencial em situações de emergência, porque ele nos dá energia rápida para reagir. Mas quando o estresse é frequente, os níveis de cortisol eles ficam muito elevados e por muito tempo. E é aí que começam os problemas. Por quê? Porque o excesso de cortisol, ele atrapalha o sono, ele enfraquece o seu sistema imunológico, ele desregula os seus hormônios importantes e tem algo que poucas pessoas sabem. O estresse crônico, ele pode reduzir a eficácia de tratamentos medicamentosos. Tá aí a resposta do meu pai que você
está procurando também. E isso é porque o corpo, em constante estado de alerta, muda a forma como absorvemos nutrientes, como nós metabolizamos substâncias e até como os medicamentos agem dentro do nosso organismo. Eu vou te dar um exemplo prático para você conseguir entender. É como você tentar regar uma planta em um solo que está endurecido. A água cai, mas ela não penetra. Da mesma forma, quando nós estamos estressados, o remédio entra, mas o corpo não responde da forma como ele deveria responder. Tem exemplos de estudos famosos, sim. Tem um exemplo clássico, né? De uma universidade, vou colocar ela aqui na descrição, que foi conduzido pelo pesquisador Sheldon Cohen. Ela mostrou que pessoas submetidas a altos níveis de estresse, elas tinham até 2 vezes mais chances de desenvolver sintomas de resfriado quando expostas ao vírus, em comparação com aquelas menos estressadas. Esse estudo ele é muito citado, porque ele evidencia bem como que o estresse enfraquece a imunidade e prejudica o corpo a reagir, inclusive a medicamentos. Você já percebeu que quando você está em situações de estresse, de ansiedade, você tende a ficar mais doente? Né? Uma dor de cabeça, ela incomoda mais, um resfriado que está longe, você pega ele, o seu sistema imunológico fica muito fraco. É por isso que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do seu corpo. Reduzir o estresse, ele não é sobre se sentir mais calmo. É sobre você permitir que os tratamentos realmente façam efeito. Equilibrar o corpo e a mente é dar a chance da sua saúde florescer de forma completa. Se você ou algum parente seu está passando por isso, lembre-se, buscar equilíbrio é um ato de amor próprio. Práticas simples como respiração profunda. Eu não sei se você já ouviu falar, aqui nos meus vídeos eu sempre falo da respiração 4-7-1. Dá uma olhadinha nos vídeos porque tem muito estudo falando sobre isso. É uma coisa rápida, prática e grátis. E você, em questão de segundos, consegue equilibrar o seu corpo e a sua mente. E outras pequenas pausas no seu dia, movimento e a boa alimentação já fazem uma grande diferença. E olha, sempre conversa com seu médico ou um profissional de saúde sobre como o estresse pode estar influenciando o seu tratamento. Cuidar de você vai ser sempre o melhor remédio. E olha, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Foi uma percepção que eu tive. Não foi só com meu pai. Isso não acontece somente com tratamentos medicamentosos que não fazem efeito. Acontece também com aumento de peso e outras coisas. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, sobre como o estresse e como a mente afeta o nosso corpo, manda uma mensagem aqui que eu faço um videozinho para você. Se tiver alguma dúvida, coloca também aqui, eu vou responder você.